muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, um vídeo bem importante, porque nos últimos vídeos a gente tem falado muito sobre toda essa questão econômica dessa crise que a gente está vivendo, sobre toda essa questão financeira dessa crise que a gente está vivendo, mas existe uma questão científica por trás dessa crise que a gente está vivendo, que é a questão que diz respeito ao vírus, ao Covid-19, e a todos esses mitos e verdades que estão sendo espalhados sobre o vírus. Eu consegui hoje, estou muito feliz por conta disso, ter a presença aqui no nosso canal de uma especialista, de uma professora de virologia, de microbiologia, professora do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Luciana Costa. Então, eu queria começar saudando ela e dando boas-vindas aí ao vídeo, agradecendo muito aí pelo seu tempo, Luciana. Não, eu que agradeço. Olá a todos. Acho que é uma ótima oportunidade da gente conversar a respeito. Luciana, assim, as pessoas elas estão absolutamente perdidas. Acho que não existe outra palavra para descrever a sensação que eu mais tenho percebido nas pessoas ao longo desses últimos dias. Eu acho que as autoridades têm contribuído para essa sensação de incerteza das pessoas. Então, você pega num dia o presidente falando que é tudo fantasia, 2 dias depois ele aparecendo de máscara. Um dia o ministro falando que isso não vai ter problema nenhum na economia, 2 dias depois ele falando que 80% da população vai ser infectada. E se isso vem das autoridades, você imagina o que acontece nos grupos de WhatsApp, por exemplo. Num dia você ouve falar que não se preocupe, isso é um pouco mais do que uma gripe e, na verdade, em temperaturas acima de 25 graus, o vírus morre, então não vai ter problema nenhum no Brasil. Logo depois você recebe um negócio dizendo que é um caos. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o que é isso? Qual o tamanho dessa confusão? O que é esse vírus Covid-19? Nos apresenta ele, por favor. Claro, vamos lá. Realmente está muito confuso, né? E a gente precisa sempre ouvir as informações e tentar tirar o que é lógico dessas informações, né? Então, vamos lá. O vírus, na verdade, o nome do vírus, mas isso é uma tecnicalidade, mas o nome do vírus é SARS-CoV-2, que seria então um vírus que causa uma síndrome respiratória aguda, e é um coronavírus, por isso CoV, e aí foi dado esse nome ao vírus e a doença foi dado o nome de Covid-19, né? E aí está relacionado a ser causada por um coronavírus e o ano que ela surgiu, então, que foi final de 2019, né? A gente, a cada dia, aprende o que é o vírus e o que é a doença. A gente está aprendendo com a experiência de viver a pandemia, né? Começou com uma epidemia na China e se espalhou para o resto do mundo, tanto que foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Esse vírus, na verdade, ele é novo. A gente, até então, até o final de 2019, não sabia que esse vírus existia, né? Só que a gente conhecia vírus que são parentes dele, né? Esse vírus faz parte de uma família, que é a família dos coronavírus, e semelhante a ele, a gente já conhecia desde 2002 o SARS, que é o SARS coronavírus, que foi o coronavírus associado então à síndrome respiratória aguda que começou também na China em 2002 e se espalhou por alguns países, não chegou a ser uma pandemia, mas também causou um número grande de mortes, né? Esse vírus, a gente sabe que ele tem uma grande similaridade genética com vírus que circulam em morcegos, né? E isso é uma questão importante que acontece na natureza. Existe uma proximidade muito grande de semelhança biológica entre os mamíferos, né? Então, vírus que circulam em alguns mamíferos podem passar para outros.
E aí eles podem, nesse processo de sair de uma espécie para outra, eles podem ou não causar consequências sérias, graves para a espécie que ele chegou, né? Que é o que a gente está vendo agora, o que é o que a gente já viu com alguns vírus, na verdade, né? E esse vírus, no final das contas, o que a gente sabe até agora é que esse vírus causa uma doença que tem um espectro variado, tá? Então, na maior parte dos casos, 80% dos casos, que é o que a gente sabe até agora, se a pessoa contrai esse vírus, o que ela vai apresentar? Ela vai apresentar sintomas leves, sintomas e sinais leves de um resfriado, né? Um tosse, um pouco de cansaço, uma febre talvez baixa. Pode ser que nem apresente, que ela não apresente absolutamente Mas nada. Está infectada. esse leve é leve mesmo, assim. Leve Ou seja, mesmo, ela leve. pode confundir com uma gripe que ela pegou porque jogou futebol e dormiu com a camisa molhada. Isso, com o resfriado comum, quando muda de estação, Isso. quando a pessoa, passei a noite no sereno, né, mais Isso. frio. É isso, ela se sente mal, dura 2, 3 dias, né? Muitas pessoas não sentem absolutamente nada, né? Mas Isso até vai antes da depender. gente ir para os mais graves agora, porque esses 80% para mim eles são super importantes, e me perdoe se eu Uhum, estiver falando alguma besteira, não, porque como é o maior número, talvez seja exatamente aí que existe a confusão e as pessoas podem passar ele para frente, por não saber isso. se tem ou não tem. E aí você tem os dois problemas, o falso positivo e o falso negativo, que é o seguinte: um monte de gente que fica gripada, porque é uma coisa super normal ficar gripada, ainda mais quando você Uhum, está tendo mudança de estações e etc. isso. E essas pessoas que estão gripadas, todo mundo está achando que está com coronavírus. Por outro lado, tem pessoas que estão com coronavírus. Acabou de ter uma declaração do técnico do Flamengo, por exemplo, ele falando o seguinte: olha, deu positivo, mas eu não estou sentindo absolutamente nada. Esses 80%, existe alguma dica, algum sinal que diz que o que ele tem mais chance de ser um coronavírus, ele tem que ficar esperto ou não? Não tem nenhuma dica. No momento, não. Quando você está numa situação que foi logo nos primeiros casos que aconteceram aqui no Brasil, né? Há uma semana atrás, 2 semanas atrás. Num primeiro momento, quando você sabe que aquele vírus ainda não está numa determinada região, a pessoa que começa com alguma coisa muito leve, né, e viajou para um local que estava tendo a circulação, aí essa seria uma ligação epidemiológica. Você, então pode ser, né? Uhum. Agora que a gente sabe que já não existe mais a possibilidade da gente traçar quem foi, da onde foi que a pessoa obteve esse vírus, Uhum. né? Ou da onde ela foi contaminada, da onde, vindo de quem, então não tem mais como, né? Você vai ter esses sinais e sintomas leves de um resfriado e pode ser qualquer vírus, na verdade, E aí o período, né? esses 80%, qual o período que dura e o que essas pessoas elas tomam para se tratar? É uma aspirina? Que tipo, o que elas fazem? É que nem uma gripe normal, vitamina C, ou nada adianta, ele vai acabar daqui a 2 semanas, independente, é tudo sintomático que você tome, etc. Como é que é para essas É, pessoas o tratamento e o tempo de duração? não existe nenhum medicamento, nada que efetivamente elimine o vírus. Quem Tá. vai eliminar o vírus do organismo é o próprio organismo, são as defesas do organismo, o sistema imune da pessoa, tá? Tá. É claro que se você estiver bem de saúde, né, se você não tiver nenhum comprometimento de saúde, faz esporte ou alguma atividade física regularmente, se alimenta bem. E eu acho que é importante a gente colocar aqui, a pessoa até os 50 anos que tem uma boa alimentação, ela nem precisa tomar vitamina, nenhum tipo de vitamina, vitamina C, nada disso, porque na verdade a vitamina C está nos alimentos que a gente consome, né? Uhum. Se você tem um hábito saudável, uma alimentação saudável, o que você consome durante a sua alimentação é a quantidade suficiente de vitamina C e das outras vitaminas que você precisa. Eu até costumo fazer uma brincadeira, as pessoas perguntam: então fiquei gripado, tomo vitamina C? Eu falo: olha, se você quiser fazer um xixi mais caro, você toma vitamina C. Porque no final das contas você acaba eliminando o excesso pela urina, né? Então, assim, Entendi. você tem uma alimentação saudável,
é uma pessoa com hábitos saudáveis e hábitos de higiene, né, também regulares, e você vai contrair o vírus, vai talvez ficar com algum sintoma, que vai durar 1, 2, 3, 4 dias, e depois o seu organismo já vai começar o processo de eliminar esse vírus, né, a sua resposta. E aí essa janela de 14 dias é uma janela de segurança, porque tem gente que pode parar de produzir o vírus e parar de eliminar o vírus tão cedo quanto 7 dias, e tem algumas pessoas que ainda podem continuar eliminando o vírus, né, secretando o vírus, até 14 dias. Então, 14 dias é o período máximo para essas pessoas que não têm sintomas ou que têm sintomas muito leves, né? Vamos lá, eu não esqueci ainda os casos mais graves, eu estou ainda nos Sim. 80%, e aí esses 80%, como é que ele passa para frente? Então tem aquela história de que as pessoas, como é que cumprimenta, é só quando espirra, quando tosse, ou não, quando dá um abraço, o cara aperta na mão, bate nas costas, está no ar flutuando o vírus. Desculpa fazer essas perguntas que às vezes parecem Não, meio bobas, claro, mas mas é elas para as são pessoas poderem importantes. entender, entendeu? Pô, estou andando Claro. na rua, o vírus vai me pegar no ar, ou não? Como é que funciona o negócio? Porque é importante até falar sobre isso, até pela questão de que esses 80% que pensam, mas eu não estou sentindo nada, foi tudo bem, já passou. Essa pessoa é um vetor, né? Ela está transmitindo o vírus para os outros, porque por mais que ela não tenha nada ou um sintoma muito leve, as células infectadas estão produzindo vírus e esse vírus está sendo eliminado através das secreções respiratórias, né? Que esse que é o grande problema. Então, como é que eu passo o vírus, né? É claro que existe uma distância. Se eu estiver a 1 quilômetro de uma pessoa, eu não vou passar o vírus para ela, né? Uhum. Mas uma distância menor do que 1 metro é uma distância que ainda as gotículas da minha saliva, secreção nasal, que a gente está o tempo todo expelindo, sem perceber, quando a gente fala, quando a gente respira, a gente está o tempo todo expelindo essas gotículas, elas estão com o vírus. Então, se eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, ela vai acabar se contaminando com essas gotículas. Por quê? Não necessariamente que ela vai respirar a gotícula, mas, por exemplo, a gotícula veio, encostou no meu rosto. A gente tem mania de fazer isso aqui o tempo todo. Faz isso Uhum. aqui, bota a mão no olho, bota a mão no nariz, bota a mão na boca, e é isso que leva o vírus para dentro do nosso nariz, Ele tem do que nosso entrar nariz, da pelo nossa nariz ou pela boca? É por onde ele entra. é por onde ele entra, porque aonde ele vai se instalar primeiro é nas células da mucosa, é onde vai começar o processo ali de replicação do vírus. Então, você vai expandir essa quantidade inicial que entrou, ela vai entrar nas células, vai produzir uma quantidade maior e vai chegar aos outros locais, né? E Entendi. aí chega ao pulmão, né? Que é o grande problema, quando se instala lá no pulmão e tal. E aí a última pergunta desses 80%. Aí o cara pegou, e eu não vi em nenhum lugar ainda essa pergunta sendo feita. O cara pegou o coronavírus e se curou do coronavírus, nessa turma leve assim do coronavírus. Ele pode pegar de novo? A gente ainda não sabe. Essa é a grande Ah, realidade. porque se pode pegar de novo, aí é outra conta, né, que você faz, né? A gente não sabe. E aí isso também influencia muito na vacina, né? Hum. Na questão da vacina. Então, como que tem que ser uma vacina que de fato, porque se a gente tem a chance de ter tido o vírus, né? Ter sido infectado, o organismo respondeu, eliminou, mas eventualmente aquela imunidade que eu adquiri, ela não é duradoura, a de uma vacina vai ser? Então, todas essas perguntas estão aí para a gente responder. Então, a pesquisa, o papel dos pesquisadores agora é crucial, né? Uhum. Então, primeiro, a gente não sabe se as pessoas realmente estão se reinfectando, tá? Uhum. E se é isso que está acontecendo, aí a gente pode dizer que a imunidade que a pessoa teve no primeiro contato não é uma imunidade duradoura, tá? E aí ela vai ter a possibilidade de ter outra infecção. Isso é um cenário ruim. É um cenário, talvez. Ou seja, Na verdade, eu não sei se tem um cenário você bom. não vai limpando a população no sentido de, não, esse não pode mais, Isso. esse não pode mais, esse não pode mais. Isso, A Você população, ela acaba. vai, continua sujeita. Você sempre vai ter o mesmo número de suscetíveis na Isso, isso, população. Isso isso, isso. realmente é um cenário ruim. Tá. A outra possibilidade
É, você parou de... Porque como que a gente diz que a pessoa está curada? Como é que eu falo assim, essa pessoa se curou dessa infecção? Quando eu não tenho mais vestígio da presença do patógeno, no caso do vírus, no organismo da pessoa. Então, a gente testa, né? Ah, no primeiro dia tinha, no segundo tinha, no quinto tinha. Ah, no 13º não tinha mais. No 14º também não, beleza. Então, ela está curada, não encontro mais vírus. Mas aonde que eu procuro o vírus? No caso desse vírus, eu procuro nas secreções nasais e orais, que é onde eu imagino que o vírus está. Se tem vírus, ele está sendo excretado ali. Mas pode ser que esse vírus fique em algum outro ponto do organismo e você não está vendo ele mais nas secreções nasais, porque talvez as células desse local não estejam mais, né, da mucosa nasal e tal, não esteja mais infectada, não esteja mais produzindo vírus, mas você pode ter vírus em algum lugar no organismo, que eventualmente retorna para a mucosa nasal, retorna para o trato respiratório superior, e aí você começa a ter a presença do vírus ali de novo, tá? Então, são essas principais duas possibilidades do que pode estar acontecendo. Como é que eu vou saber? Só estudando. Só o tempo, né? E, aliás, só fazendo estudos controlados para você dizer é isso ou não é isso. O que a gente sabe de outros vírus, de outros coronavírus? Porque tem gente que estuda coronavírus desde 1970, né? Esse coronavírus é novo, mas nós mesmos somos infectados por outros 4 tipos diferentes de coronavírus que causam resfriados leves, tá? O que se sabe dos estudos desses outros coronavírus é que existe realmente, em algumas situações, em alguns indivíduos, não é em todos, tá? Existe o que a gente chama de uma imunidade transitória. A pessoa pode ter um episódio de resfriado por um coronavírus e num ano, e dali a 2 anos ela ter de novo um resfriado por esse mesmo coronavírus, o que significa que por mais que ela tenha respondido na primeira infecção e eliminado, a imunidade que fica, ela não dura o tempo suficiente. Né? Zerou, tá, exatamente. Entendi. Então, mas isso, o que acontece para o outro coronavírus, não necessariamente vai acontecer para esse. Então, só estudando que a gente vai saber. Não tem jeito. E aí você falou um ponto interessante que também eu ia falar depois, mas vamos falar ele agora, já que você citou, que é o caso da vacina, né? Eu, como tenho muito essa abordagem econômica, financeira, etc., sempre tenho falado para as pessoas o seguinte, com todo o respeito à prioridade da outra abordagem, que antes de qualquer coisa vem essa proteção da vida, essa possibilidade da gente reforçar tudo que a gente pode para proteger as pessoas em relação ao vírus, a buscar o tratamento, etc. Mas como essa parte que eu não entendo, por isso que a gente está fazendo essa conversa, eu falo muito dessa parte financeira e econômica. E nessa parte, o que tem assim feito o mercado ficar maníaco-depressivo e um dia achar que tudo está resolvido, no outro dia que o mundo acabou, é muito essa boataria de tem vacina, descobriu e etc. E eu li há alguns dias atrás uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte, olha, vacina não é assim, porque não adianta você chegar e falar, descobriu uma vacina, vamos comprar para o mundo inteiro. Você tem que testar, tem um mínimo de tempo, você tem que testar, ter grupos de controle, você tem que ver o efeito, senão até você vai gastar uma fortuna no mundo inteiro, não vai ter um impacto. Como é que é esse processo? E se você tem assim uma ordem de grandeza do tempo dessas fases de uma vacina, como é que funciona esse processo de uma vacina de algo totalmente novo como esse coronavírus que surgiu? Então, isso é muito importante, porque também é bom ressaltar que o fato de você ter um produto que ele pode gerar imunidade na pessoa não significa que ele está pronto para ser usado, tá? Então, todo esse processo, desde você estudar as propriedades do vírus no laboratório, saber de todos aqueles constituintes ali do vírus, o que de fato vai provocar uma resposta no indivíduo que vai levar à proteção, tá? E desenvolver esse produto no laboratório, até você fazer todos os testes necessários e ter no final a vacina que você pode aplicar na população, esse tempo aí pode se estender por 5, 10 anos.
Tá? Não Olha, é, eu achei que você ia falar meses, é, é, 5, 10 anos. É, porque você não, tem que deixar a pessoa imune, testar se ela ficou imune, ver os números da doença. exatamente. Entendi. Exatamente. Então, tudo começa lá no laboratório, na bancada. E aí, essa parte do laboratório, da bancada, que pode levar 2 anos, algo parecido, 1 ano, 2 anos, essa parte aí foi abreviada nesse caso, Uhum. porque já se tinha estudos de vacinas para os outros coronavírus que causam mortalidade, que foi o SARS de 2002 e o MERS, que ele fica lá no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita, e causa muitas mortes ali. Mas é um vírus que fica mais localizado, né? Então, como os cientistas começaram já há algum tempo, você vê, já tem muitos anos, né, que se começou na tentativa de uma vacina para esses vírus, já tem toda uma plataforma e todo um conhecimento adquirido e acumulado no tempo que permitiu saber, bom, como a gente sabe para esses outros vírus, a gente aposta que é esse pedacinho do vírus, que é o que a gente chama de imunogênico, que é o que de fato vai levar o organismo a fazer uma resposta que vai ser protetora contra o vírus. Então, toda essa plataforma que já existia, esse conhecimento adquirido com os outros, ele foi aplicado para esse. Então, a vacina, o produto que pode ser a vacina, ele já existe. Agora, o que tem que fazer? Depois que sai dessa fase da bancada no laboratório, tem que fazer teste de segurança. Porque pode ser que você ponha na pessoa e ela passa uma resposta inflamatória que leve aquela pessoa à morte. Olha. Então, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter certeza que eu estou botando uma coisa segura na pessoa. E esses testes demoram muito, porque primeiro você tem que fazer em animais, em camundongos, por exemplo, né? Ratinhos. E aí você faz de segurança, bom, nesse animal foi seguro, então agora vamos fazer o teste de eficácia. Quanto tempo dura esse teste de segurança? Dura meses, chegando a 1 ano. Agora vamos fazer um teste de eficácia. O que é um teste de eficácia? Eu vou colocar a vacina ali nesse animal e vou ver se ele vai produzir de fato a resposta, os anticorpos, as células de resposta. Tá, então ela realmente parece. E aí, se eu tiver um modelo que é infectado pelo meu vírus, aí eu também vejo sim. Então, agora eu dei a vacina, agora eu vou infectar esse animal. Ah, tá, protegeu. Então, pô, no animal funcionou, então vamos agora fazer os testes em humanos. Os testes. E aí tem que fazer os Isso. testes. Aí escolhe uma população, aí vê se é segura naquela população. Bom, passou na segurança. Agora vamos para o teste de eficácia. Então, tudo isso demora um número de meses, né? O acumulado disso pode ser no mínimo 2 anos e no máximo 5 anos. Uhum. Né? Então, não E é simples. isso quer dizer o quê? Que o máximo que a gente consegue fazer é tomar medidas de precaução, torcer para existir algum tipo de imunidade de quem já pegou e esticar essa curva para frente, É mas isso. mesmo com tudo isso, um percentual relevante da população deve ser infectado e que não sei se você Sim. tem ordem de grandeza do que é esse percentual, se é o 80% que diz o ministro no dia que ele está empolgado ou se é o 0% que o outro diz no dia que ele também está empolgado para o outro lado. Então é isso mesmo, a gente vai ter que lidar com esse vírus sem ter essa vacina durante um tempo. Nesse momento, sim. Então, e esperando que a gente tenha essa vacina para daqui a 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que é quando a gente pode, então, porque também essa epidemia, essa pandemia, ela começou, ela vai acabar. A Uhum. gente estima que ela esteja acabando em todo o mundo lá para o final de agosto, né? Quando a gente pode dizer realmente o vírus está circulando muito pouco. Mas aí é o que você falou, tá? Mas eu terminei a pandemia com 100% da população protegida? Não sei, pode ser que não, pode ser que esse vírus volte a circular daqui a um tempo. E aí a vacina vai ser necessária, né? Então, esse esforço de ter a vacina não é em vão, pode parecer em vão porque ela não vai ser utilizada nessa pandemia, mas ele não é em vão porque ele vai poder ser usado posteriormente. O que vai acontecer agora, o que já está acontecendo, é que a gente sabe que a gente não sabe dizer
quantos, de fato, em números absolutos, quanto da população está infectada. Tá? Mesmo na China, que foi onde começou, a gente sabe aquelas pessoas que foram testadas, que estavam sintomáticas, e deu o número acumulado da China de mais de 80 mil pessoas. Tá? Mas é possível que 80 ou mais por cento da população esteja infectada. Só um teste, só um experimento, que a gente chama de um experimento de soroprevalência, que vai dizer para a gente. Daqui a um tempo, quando tudo passar, vai se começar a estudar isso. E aí você vai ver quantas daquelas pessoas na população têm resposta para esse vírus, ou seja, produziram anticorpos para esse vírus. E aí a gente vai saber quantos foram de fato expostos. Mas né? pode ser que mais da metade da população brasileira pegue esse vírus? Pode ser, pode ser. O fato é que a gente sabe o que são esses 80% que todo mundo fala. 80% é o que a gente entende de pessoas que vão ser ou assintomáticas ou vão ter sintomas leves. Isso não preocupa. O que preocupa? O que preocupa são os 20% dos infectados. Vamos entrar nos 20% então. Então, vamos lá. Entramos nos 20% que são as pessoas que preocupam. Esses 20%, então, eles vão ter sintomas graves. Sintomas e sinais graves. Eles vão ter uma doença respiratória grave. E aí, 5% deles, 5% desses 20, vão evoluir para a necessidade de intubação e permanência em centro de terapia intensiva por, em média, 3 semanas. Agora, esses 20%, antes de entrar nos 5%, o que é essa doença respiratória grave? O cara vai começar... É tipo asma ou tipo tosse? É qual dos dois? É tipo de dificuldade para respirar, falta de ar. Falta de ar. Não necessariamente tosse, não. Tá, não. Tipo de... A tosse ainda está dentro dos sintomas leves. Ah, é? Olha. A tosse está dentro. Então, tô com febre de 38, tosse. Tá, você está respirando bem? Fica em casa. Não precisa fazer nada. A febre está te incomodando, está com um pouco de dor no corpo? Toma aí um analgésico, um antitérmico, hidrata bem, né? Se alimenta bem, repousa, fica em casa. O fica em casa não é para não adoecer, não. É para não passar para os outros. Entendi. É para não aumentar esse número na população de pessoas infectadas. Porque quando você aumenta o número de pessoas infectadas, você percentualmente aumenta o número de casos graves. Que esse que é o grande problema. Por que as autoridades de saúde pública estão tomando todas essas medidas e às vezes parecendo até exageradas, e não são? É que quer se evitar que tenha esses 20% seja um número muito grande num espaço de tempo muito curto, pequeno, que vai levar o sistema de saúde à falência. Eu não estou falando do público, não, estou falando do público e do privado. Não vai conseguir tratar todos os casos que vão precisar de tratamento hospitalar. Esse que é o problema. Agora, os 20% têm que ir para o hospital, esses 20%. Esses 20% vão ter que ir para o hospital, vão ter que ser tratados no ambiente hospitalar. Para os sintomas. Para os sintomas. É tratamento falta de respiração. sintomas. Ou seja, medicamento que vai facilitar a respiração dele. A respiração, a melhora do quadro e dos outros sintomas possíveis e sinais que possam acontecer. Não existe tratamento para a eliminação do vírus. Isso. Existem até alguns tratamentos experimentais, os chineses usaram, os americanos vão começar a testar mas nada disso está regulamentado, nada disso se sabe de fato se é eficaz ou não. E aí o Ministério da Saúde decidiu que o Brasil não vai fazer essas tentativas. Prefere não jogar com a sorte. Tá? E aí entramos nos 5% agora. Entramos nos 5%. Os 5%, além de ter que ir para o hospital, ele vai ficar no hospital mais tempo, vai ficar internado. Quais são os sintomas desses 5%? Esse cara aí já está correndo risco de vida. Já está correndo risco de vida. Aí realmente é uma falência respiratória, o pulmão já está totalmente com lesões, ele não consegue mais respirar direito. Né? E aí ele já começa a não respirar direito, acaba
levando à falência dos outros órgãos e ele pode, então, morrer em consequência disso, né? E aí, esses 5%, eles costumam acontecer só nas pessoas mais velhas? Ou quando os 5% acontecem nas mais velhas, elas morrem, mas esses 5% costumam acontecer nas mais novas também? Não sei se você entendeu a Isso, minha pergunta. eu entendi. Se estritamente seria nas mais velhas, Isso. né? Ou se, assim, 2,5% não significa que todos eles vão morrer, não, tá? Você Isso, pode tá. ter recuperação a partir do momento, mesmo que entre nesse quadro, que precisa de tratamento em centro de terapia e tal, manutenção em centro de terapia intensiva, não necessariamente tem pessoas que se recuperam daí, tá? A porcentagem é menor, mas tem. Então, quem são essas pessoas que estão mais suscetíveis a ter um quadro agravado, né? São pessoas de uma faixa etária maior, acima de 60 anos, tá? Mas só elas, não. Também pessoas de qualquer faixa etária que apresentem alguma doença de base, que a gente fala, ou alguma doença crônica, ou uma imunodeficiência, que pode ser uma imunodeficiência primária ou adquirida, pessoas que fazem tratamento com imunossupressor, como, por exemplo, transplantados, né? Hipertensos, diabéticos, pessoas que já têm algum comprometimento da função pulmonar. Só, desculpe até o curioso, que eu sou um curioso, eu gosto desse tema. E pessoas que têm um tratamento com algum imunossupressor são pessoas que propositalmente diminuem a sua capacidade imunológica para não rejeitar, por exemplo, algo O que foi opressor. transplantado, não é isso? Isso, Tá? Ou exatamente, seja, como ele exatamente. está propositalmente baixando a imunidade dele, ele é mais sujeito a algo que pode vir Isso, que o tem um poder de organismo. devastação muito Isso. grande. Tá? Porque aí, como o sistema imune dele já não está funcionando Entendi. adequadamente, né? Tá. Mas isso é necessário, no Uhum. caso específico dessa pessoa, isso é um fator de agravamento, sim, porque aí ele não responde conforme deveria responder à presença do vírus. Outra coisa que as pessoas falam muito, não, mas isso aí é que nem uma gripe comum, etc. A letalidade é maior do que a gripe comum dessa gripe, né? Aí depende da faixa etária que a gente está falando. Então, o que a gente conhece da gripe, qual é a faixa etária de maior letalidade da gripe, da mais gripe mesmo, infecção causada pelo influenza? Porque no Brasil, a gente confunde muito o que é gripe e o que é resfriado. Eu 100% já aproveito e me dá uma aula Não, disso. mas Qual que é a é diferença? normal. Isso é normal. A gripe, parece que é só porque é o vírus. Não, a gripe é causada pelo influenza e a gripe costuma ter, em determinadas faixas etárias, os sinais e sintomas mais graves também, tá? E geralmente com febres mais altas. E o resfriado, aí já é aquela coisa que a gente, tô só resfriado, nariz entupido, né? Uhum. Então a gripe e resfriado são coisas diferentes, Mas os dois né? são virais. Pois são virais, Tá. isso. Mas são causados, o resfriado é causado por mais de 50 diferentes tipos de Olha, vírus. tá, Gripe é influenza, tá. e é isso, né? E tem agora os coronavírus, né? E a Que causam letalidade essas. da influenza é menor do que a do coronavírus. Então, depende da faixa etária, Tá. tá? Então, o que a gente vê é que na faixa etária, na gripe, para influenza, na faixa etária até os 5 anos de idade e os acima de 70 anos de idade, 80 anos de idade, você tem uma letalidade que pode ser até maior do que o do coronavírus. Olha, tá. Igual, fica ali, talvez, varia perto, um pouco menos, ou perto, ou um pouco maior, né? Uhum, tá, Então, a gente pode falar que fica na mesma faixa do tá. coronavírus, na faixa etária acima Uhum, dos 60 anos, né? uhum. Enquanto que para o coronavírus, até onde a gente sabe, na faixa etária de 0 a 5 anos, não tem letalidade nenhuma. Na maior parte das vezes, as crianças, numa forma geral, até os 9 anos de idade, ao que tudo indica, elas são, a grande maioria delas, assintomáticas, né? Uhum. Então, a gente depende do que a gente está falando, né? Entendi. Assim como a gripe, assim como o coronavírus, a gripe também pode ser um problema importante de saúde pública.
qual é o grande facilitador em relação à gripe? É porque influenza a gente encontra aí a vida toda, né? Uhum. Então, a gente já tem alguma imunidade de base para o influenza, por Entendi. mais que sejam vírus que vão variando ao longo do tempo. Esses Um outros são nunca é esses outros são os espanhóis chegando aqui na América Latina e matando os índios todos com o vírus da gripe que eles não conheciam, né? que pega uma população totalmente suscetível, ou como aconteceu com a gripe espanhola de 1918, que aí sim foi um vírus da gripe que a gente nunca tinha visto, a população nunca tinha visto antes, todos eram suscetíveis e causou a catástrofe que Uhum. causou também, né? Agora, Então entrando no tem último isso. ponto aqui que você abordou rapidamente, essa questão do nosso sistema de saúde. Se realmente as pessoas não se cuidarem, ou seja, as pessoas estão falando, não, isso é o seguinte, vamos para reunião, para culto, para manifestação, para etc. Se as pessoas não se cuidarem, o que pode acontecer? É importante as pessoas saberem o risco em Sim, termos da estrutura de saúde que a gente tem se a gente não se cuidar, que pode ter um problema sério, pelo menos eu acho, né? Eu queria que você sim, passasse para as pessoas, até para ser um sim. incentivo para elas se cuidarem. O que pode acontecer com o nosso sistema de saúde se as pessoas não se cuidarem? Então assim, eu vou começar da mensagem. A mensagem é assim: a maior parte das pessoas não vai morrer de coronavírus. Então você não precisa ter pânico. Ai, peguei agora, peguei coronavírus, vou morrer. Não, não. Qual é o grande problema de você ter o coronavírus circulando? É justamente aquela faixa da população, aquela faixa de mais vulneráveis que vão precisar do sistema de saúde por um tempo prolongado e não vai ter disponibilidade dele. Esse que é o grande problema. Então, o que se tenta evitar é justamente você ter um número muito grande dessas pessoas tendo que acessar o sistema de saúde ao mesmo tempo. Então, qual é o grande problema? Por que as pessoas não devem, de fato, se expor, né? E devem permanecer nas suas casas enquanto todo esse problema resolve? Não ir às manifestações, não ir aos cultos, não frequentar a praia cheia, não ir para a academia e assim por diante. O grande problema é que esse vírus tem uma transmissibilidade alta. Então, uma pessoa infectada, ao que tudo indica, pode transmitir para 3 a 6 outras pessoas, tá? O que é alto, né? E então tem um potencial grande de se espalhar na população. E as pessoas conseguem transmitir esse vírus mesmo estando assintomáticas. Eu não estou com nada, mas ainda assim, se tem vírus em mim, eu posso transmitir, tá? Então, se muita gente começa a transmitir para muita gente, o que vai acontecer é que você vai ter uma quantidade grande de pessoas, ainda são 20% dos infectados, sim, mas é um número grande que vai precisar de leitos no sistema de saúde e não vai ter para poder ser cuidado, para poder ser tratado. Nem Porque no a gente público, tem nem que no lembrar, privado. nem no público, nem no privado, e em nenhum sistema de saúde do mundo. Não adianta, tá? Porque nenhum sistema de saúde do mundo está pronto para tanta gente num espaço curto de tempo precisando desse tipo de cuidado. Então, o que a gente tem que entender é que não vai ser grave para mim, mas pode ser muito grave por uma parcela grande da população. Então, eu tenho que evitar estar na rua, estar nas aglomerações, para não expandir essa cadeia de transmissão. Porque só assim que a gente vai conseguir fazer com que esses graves vão se espalhando ao longo do tempo. O vírus está circulando, mas ele está circulando numa quantidade de pessoas não muito grande, então os graves vão ser uma parcela pequena e vai indo ao longo do tempo. Com isso, dá tempo para o sistema de saúde se ajustar para ir admitindo essas pessoas e cuidando delas. A gente não pode esquecer que o coronavírus não é o único problema de saúde que a gente tem. E muitas pessoas vão precisar do sistema de saúde para outros casos graves, Tem né? gente que tem câncer, tem gente que sofre um acidente, tem Um gente que passa acidente, por todo tipo de tem coisa. dengue por aí, Isso, tem isso. muito dengue acontecendo no Brasil agora, e vai ter uma porcentagem também grave que vai precisar também de internação. Então, é muita coisa que o sistema de saúde precisa dar conta, né? E a gente sabe que em determinados locais, como no Rio de Janeiro, o sistema de saúde está frágil, está fragilizado.
vem sofrendo um desmonte ao longo do tempo. E isso tudo dificulta quando você tem que lidar com um desafio desse, que é ter que internar pacientes muito graves e um número muito grande deles ao mesmo tempo. E os cuidados, e isso é outra questão, porque esses pacientes que estão dentro do hospital, eles requerem um cuidado extra no sentido de não transmitir para os outros doentes que estão ali. Então, além do fato que eles precisam de um tratamento, né, um tratamento de suporte complexo e de um longo tempo de internação, ainda tem um extra aí que impacta também até no número de horas que os profissionais de saúde passam com esse paciente, porque eles têm que tomar todas as precauções para eles não se contaminarem e para não E não serem contaminar os outros. vetores. E não contaminar os outros pacientes do hospital, que tem uma tendência a ter uma doença mais grave também, porque estão ali, porque estão doentes já, né? Mesmo que não seja disso. Então, isso de fato, isso é bem complicado. Então, Luciana, eu queria te agradecer demais pelo nosso papo. Imagina. Eu tenho certeza que isso vai esclarecer muita gente, vai trazer lucidez para o debate. Não necessariamente a gente tem que fazer as pessoas ficarem mais calmas, mas tem que fazer elas ficarem mais seguras. É muito importante elas se sentirem mais seguras em relação ao que está acontecendo. Queria agradecer a Beatriz, que foi quem permitiu, que é minha tia Beatriz Meurer, que faz parte professora também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é a diretora da diretora Universidade Federal do Rio de do Janeiro. Instituto de Microbiologia. Também é especialista nessa área de microbiologia, de doenças infecciosas, etc. Então, é assim, uma alegria muito grande e eu te agradeço em nome de todo mundo no Brasil que vai poder assistir esse vídeo e poder passar para frente essas informações de uma maneira assim mais responsável. É hora de ter responsabilidade, carinho, acolhimento e um senso de grupo. É um momento onde a gente tem que ter um senso de grupo e se ajudar. Uma coisa que às vezes a gente perde ao longo do caminho nessa busca desenfreada pelo não sei o quê, que ninguém sabe o que a gente está buscando com tanta pressa, mas em algum momento a gente tem que parar e lembrar que a gente tem um grupo que está indo junto. E é esse grupo que a gente tem que cuidar agora. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero que tenha sido realmente esclarecedor. E eu tenho dito isso para as pessoas nas conversas, né? A gente combater esse novo desafio, que é esse novo coronavírus, é uma questão de cidadania. Vai mostrar o quão cidadão é o povo, né? Não é por mim que eu estou fazendo isso. Todo mundo tem que fazer por todos, como você mesmo falou. E é agora que é a oportunidade da gente mostrar que a gente é cidadão, né? E tudo que está sendo feito é necessário. Então, é para as pessoas realmente seguirem e com bom senso, né? Sempre com bom senso.